Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um design de bainha aberta que é conhecido na internet como flor de tomate. Porém, a flor de tomate na natureza, ela tem 5 pétalas e são 2 camadas de pétalas, mas foi readaptada para o bordado e ficou com 4 pétalas. Existe uma outra flor de tomate mais elaborada e que entre uma pétala e outra dessa de 4, a gente coloca mais 4 saídas de linha. E assim fica mais parecido com a flor na natureza. Não achei gráficos na internet. Então, vamos... se vocês quiserem, eu posso deixar no Telegram um esquema, isso não é um gráfico, né? Porque foi eu que fiz. Um esquema da pétala, da flor inteira e de 2 pétalas em diagonal. Se vocês quiserem, vai ficar no grupo Telegram, mas isso aqui não é um gráfico, tá? É só um esqueminha que eu tinha um papel quadriculado e formulei para explicar mais ou menos aonde começa e quantos furos a gente trabalha em cada situação. Mas no vídeo eu mostro passo a passo como fazer a flor inteira e a metade de uma em diagonal. E as possibilidades de distribuição da flor no tecido, você escolhe. Então vamos aos materiais. Eu tenho uma agulha tapestre e uma linha compatível com essa agulha, tá? Eu comecei crivando o meu tecido. O tecido que eu mostro na aula passo a passo é o Etamine. Então, eu crivei o meu tecido com a linha Mercê Crochê fio 40 dobrado na agulha. Mas você pode usar um fio mais grosso e fazer o mesmo trabalho com um fio só. E para o bordado, você pode, assim como o crivo, você pode usar qualquer linha que você tiver. Por exemplo, DMC número 8, a pérola da Anchor número 8, a Camilinha, né, que é a Camila Cotton, em versão rolinho. E a que eu uso mais, que é inclusive acho que eu estou usando na aula, é a Clara Brilhante da Círculo. Mas fique à vontade para adaptar sua linha à sua agulha e ambas ao seu tecido. Por exemplo, eu fiz essa mesma flor no cânhamo grosso e o aspecto muda. É a mesma maneira de fazer, mas muda o aspecto, o resultado final do bordado, tá? Mas você pode fazer em qualquer tecido que você consiga desfiar e fazer a sua bainha aberta. A configuração para o exemplo que eu estou dando na aula de hoje tirei 1, deixei 2, tirei 1, deixei 2 fios. Fiz o crivo e vim bordar a flor, tá? E o tamanho desse, por exemplo, desse retângulo, que não é um quadrado, eu tirei 25, eu fiz uma moldura e caseei 25 pontos na minha largura e 30 no meu comprimento. Mas isso é você quem vai decidir aí no seu bordado, tá bom? As configurações que a gente tem aqui como opção são essas. Essa daqui, essa e essa no cânhamo, que a gente fecha todo o espaço. Então, assimilando como fazer a flor, você vai conseguir distribuí-la no seu tecido da maneira que você desejar. Então, não se esqueça que você, além de tecido, agulha e linha, você vai precisar do bastidor e de uma tesoura de ponta fina e amolada. Então, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, comentar, principalmente compartilhar o vídeo.
se inscrever no canal se você não é inscrito. Se quiser se tornar membro para todas as técnicas nos canais de nível intermediário e avançado. E você nos ajuda com o Valeu, que agora está disponível aqui na plataforma. E eu estou revertendo todo o Valeu para a compra de materiais das nossas videoaulas. Então, isso tem nos ajudado bastante e desde já eu agradeço. Então, sejam bem-vindos à aula de hoje e vamos à aula. Um beijo. Bom, pessoal, vamos começar o crivo. Aqui já está pronto. Tá. Não sei se dá para ver, mas está crivado. Esse é o lado direito e esse aqui é o lado avesso. Para aquelas pessoas que não sabem, esse é o crivo simples. A minha configuração, eu tirei um, deixei dois, tirei um, deixei dois. Estou usando o Etamine e uma linha fio 40 da Mercer Crochê. Rosa porque o meu tecido é rosa, não sei se está dando para ver aí, mas o meu tecido é rosa. Eu dobrei o fio na agulha e me sobra aqui uma argolinha. Se você não tiver o fio 40, tiver um fio mais fino, pode continuar dobrando na agulha. Se for mais grosso, você vai dar um nozinho do lado avesso e deixa um pedacinho para fazer o arremate aonde tem o caseado. É sempre onde tem o caseado que a gente faz o arremate. Então, eu vou começar do meu lado esquerdo e com a agulha do direito para o esquerdo, na minha horizontal, a agulha está na horizontal, e eu vou crivar primeiro todas as minhas colunas que estão na vertical. Depois eu giro o trabalho e crivo as minhas colunas que estão na horizontal, porém eu coloco na vertical para continuar a fazer com que a minha linha saia da direita para a esquerda e todos os pontos fiquem na mesma direção, tá? Peguei aqui a argolinha, crivo simples. Esse primeirinho aqui fica só uma voltinha, porque se você tiver com um fio só, dá um nozinho e dá duas voltas. Aqui não vai adiantar, eu vou girar e vai correr o fio, tá? Então, uma vezinha aqui, preso, e aqui nesse mesmo buraquinho, olha, eu tô na primeira coluna. Aqui eu vou em diagonal no buraquinho esquerdo. Então, eu tenho 2 vazados e 2 tramas que se encontram. Tramas, porque cada trama dessa aqui tem 4 fios. Então, eu tenho 2 tramas que equivalem a uma coluna. Então, 4 quadradinhos. Quadradinhos não, furinhos, né? Que formam um quadrado. Então, já dei aqui uma volta. Agora eu vou entrar aqui em diagonal e vou passar o meu fio. Deixa eu pegar um pouquinho para trás para não desfocar, tá? Tá aqui. E vou fazendo esse procedimento da direita para a esquerda com a agulha na horizontal uma vez. E ainda da direita para a esquerda com a agulha na vertical, no furinho de cima, passando por debaixo da trama. Vai ficar mais uma voltinha aqui nessa coluna. Bom, eu não apresentei aqui, mas o bastidor, ele é primordial, tá? Eu tentei gravar com bastidor, mas não deu certo aqui na tela da minha câmera, tá? Eu fico com muita dificuldade por causa da minha posição. Mas usem o bastidor, porque isso vai tensionar tanto o tecido quanto o ponto no tecido. Vai ficar tudo certinho, tá bom? E não vai ficar frouxa a linha. Aí aqui, ó, sempre dando uma puxadinha e vou fazendo isso. Quando chegar lá em cima, para o vídeo não ficar, essa primeira parte aqui do vídeo não ficar longa, e eu já falei que você vai fazer todas as colunas na vertical, depois da mesma forma as que estão na vertical, eu vou mostrar como faz o acabamento, se a linha acabar, e se a linha não acabar, como faz para passar para a segunda coluna
descendo. Você pode descer, né, com a agulha em posição diferente, mas se você quiser, eu acho melhor virar o trabalho, girar o trabalho, tá? Então, olha, a primeira voltinha, puxo, dou. Quando a gente tá com bastidor, isso fica mais fácil para tensionar o ponto no tecido, né? Cuidado para não pegar a linha e fazer nó, porque aqui a gente não tá fazendo nó, a gente tá só fazendo laçada, tá? E é isso, nada além disso. Esse é o crivo simples. Configuração dessa bainha, desse tecido aqui, desse desfiado. Para o que eu vou fazer, eu fiz assim. E também vai depender muito do tecido que você esteja usando. Talvez você tenha que tirar 2 fios e deixar 4, deixar 3, tira 2 e deixa 6. Enfim, vai depender do que você queira fazer. Mas o modo de crivar é o mesmo, tá? Para esse bordado que eu vou fazer, a maioria, algumas pessoas usam sem crivar, mas eu acho que um tecido que você vai manipular, que você vai lavar, passar, né, copa, cozinha, precisa de proteção esses fios, tá? E o crivo é para isso. O crivo, ponta-ju, o cerzido, o cordonê, são pontos que a gente coloca mesmo nesses fios para protegê-los, tá bom? Então, é isso. Vou chegar aqui em cima e já volto. Bom, eu tenho aqui um fio, e aqui entre o fio e a minha moldura, eu tenho um espaçozinho. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, para dar a última volta aqui na minha coluna. Se você não tiver esse espaço aqui, não tem problema, porque às vezes a gente deixa um fio aqui a mais. É só fazer aqui mesmo, tá? Onde aconteceu aqui o enrolado. Aí eu vou pro lado avesso. E se a minha linha tivesse acabado, eu vou dar aqui um nó de costureira. Então, ó, passo por baixo, da onde eu já enrolei, puxo, porque isso não pode ficar frouxo, tá? Senão não adianta. Aí eu dou aqui uma voltinha na agulha. É o nó de costureira, aquele nozinho que a gente faz quando termina a costura. Bom, eu faço em todas as vezes que eu termino uma coluna. Tem gente que não, tem gente que já passa aqui para outra sem dar o nozinho, mas aí é uma opção sua, tá? Você vê aí se isso vai fazer diferença ou não. Se eu tivesse aqui com a linha terminada, agora eu viria aqui, olha, por debaixo da onde eu já bordei, né? Ó, a linha é clarinha, mas dá para perceber que eu tô caminhando por debaixo dos fios de onde eu já fiz o enrolado, certo? Aí você passa a linha e corta, que aí ela vai ficar embutida, né? Até uma certa alturazinha, não precisa ter lá não, umas 2, 3 colunas e corta. Como eu ainda tenho linha na agulha, ao invés de fazer isso, eu vou caminhar aqui por entre o meu ponto caseado até a minha segunda coluna. Aí eu vou pro lado direito do trabalho. Olha, eu terminei aqui, olha. E quando eu virar, a coluna que eu fiz vai ficar aqui do meu lado direito. E eu vou aqui recomeçar na próxima coluna, né? Como eu tô fazendo aqui nesse pedacinho que sobrou, eu vou fazer aqui
a mesma coisa. Vou subir em diagonal por baixo, pronto. E vou fazer a mesma coisa. O bastidor faz uma falta aqui nessa hora, mas para gravar fica um pouquinho difícil. E aí, recomeço agora subindo, e aqui eu vim como se fosse descendo, na verdade eu estava subindo, só que como eu vou girar de novo, eu continuo subindo, só que voltando. Você vê que eu terminei aqui e estou voltando, tá? Eu só girei. Você podia trabalhar aqui descendo, só que a agulha vem da esquerda para a direita. Mas eu acho mais prático girar o trabalho, somente com bastidor. Fica mais tranquilo. Você não perde a direção da passada de linha, tá? Então, fiz uma, venho aqui por baixo, vou fazer a próxima. E é só isso. Depois que eu fizer todas as colunas que estão aqui na vertical, que eu estou trabalhando na vertical, eu giro o trabalho e faço a mesma coisa, do mesmo jeito, sem nada diferente. Essas colunas que aqui estão aqui, olha, na horizontal, é só girar. Esse não vai fazer, né, porque ele só tem um fio, eu tô usando ele só para segurar aqui a linha. E vou fazer aqui, ó, subindo. E aí, eles vão se encontrar aqui, os entrelaçados, né, os enrolados, tá? E vai ficar assim. Lado direito, tá vendo? Enrolado aqui, aqui, aqui. E o avesso forma uns xizinhos, tá vendo, ó? Tem ainda os enrolados nos 4 cantos e no meiozinho faz um xizinho, tá? E aí o tecido fica bem protegido. Essa linha Mercer Crochê, ela é bem algodão e ela é bem durinha e fica até mais durinho o tecido para você então colocar o seu bordado, tá? Então esse é o crivo para a gente poder colocar essa flor de diversas formas. Então, vamos em frente. Vamos fazer a flor. Assimilando a flor, as direções e a quantidade de flores, uma pétala, meia flor, flor inteira, a gente vai fazer distribuindo e uma vez que aprendeu, fica fácil. Nós vamos precisar de 4 vazados, os furinhos que a gente desfiou. 1, 2, 3, 4, para cada pétala. Então, vamos centralizar aqui. Vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4. E esse mesmo quarto é o primeiro subindo. 1, 2, 3, 4. Aqui é meu miolo. Pode começar do lado direito ou do lado esquerdo. Prefiro começar do lado direito. Aqui é o miolo e eu tenho que trabalhar 4 furos. 1, 2, 3, 4. Então, vai vir até aqui. Vou fazer a pétala de cima, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então, em diagonal por baixo, eu vou no furo ao lado, não ao lado na horizontal, ao lado em diagonal. Por baixo, por cima, uma vez e desço mais uma vez. São 2 vezes. Estou fazendo a lateral direita da pétala. Estou aqui, deixa um pouco de fio para fazer o acabamento depois. Vamos segurá-lo. Estou aqui, passei por baixo, vou passar por cima e eu trabalho esses 2 furos na lateral dos 4 que eu estou trabalhando no central. Aí eu passo por cima e em diagonal por baixo no 4º furo aqui em cima. Então ficou uma vez subindo e ao contrário eu vou descer. Onde eu passei por baixo, passo por cima, onde passei por cima, passo por baixo.
Aqui vai dar por cima e fecharei o lado direito da pétala. Só vou fechar quando eu começar agora a fazer a parte central da minha pétala, que são 4 passadas de fio a partir do miolo, em zigue-zague, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Uma, vou descer, completo 2, vou subir o miolo, completo 3, e vou descer mais uma vez e completo 4. Quatro vezes, porque eu comecei no miolo e quero terminar no miolo, para fazer o lado esquerdo da minha pétala e continuar fazendo uma flor completa. Se eu quisesse fazer um design de pétala por pétala, primeiro 2 pétalas, 3, depois vir fechando, e precisasse, por conta disso, terminar aqui em cima, aí eu faria 5 voltas no centro da pétala, para terminar aqui. E daqui eu partiria para uma próxima pétala subindo. Vamos agora fazer a parte esquerda da pétala. Por baixo, em diagonal. Por cima e por baixo, em diagonal, no 4º furo acima. Subo uma vez. E de maneira contrária aonde eu estou, eu desço 2 vezes. E fecho uma pétala. Fecho aqui no miolo. Não vou passar para trás porque eu tenho que fazer a pétala seguinte. Então, aqui em diagonal, na lateral do fio, da onde eu estou fechando a pétala 1, eu já vou começar a pétala 2. Para que não fique nenhum tipo de dúvida, a gente gira o trabalho. Se eu tiver alguma dúvida aonde caminhar, em que direção tomar, a partir do miolo eu conto 1, 2, 3, 4 vazados no centro. E ao redor dele eu construo a pétala. Primeiro o lado direito, então eu vou aqui em diagonal. Passo por cima e aqui em diagonal eu vou meu 4º vazado e faço a primeira passada de linha. Agora eu vou retornar por cima e por baixo até o meu miolo e fecho a minha lateral direita da minha 2ª pétala. Só vou terminar de fechar quando agora eu inserir aqui no miolo por baixo e trabalhar a central da pétala, o centro, com 4 voltas, 4 passadas de linha, igual a primeira. Vai deixando tudo certinho, subir, descer 2 vezes, não precisa apertar muito, só adeque, acomode 3 vezes. E 4ª e última descendo.
Termino no miolo a quarta volta e já vou aqui em diagonal, paralela onde eu estou, por baixo, por cima e por baixo até o quarto furo. Vamos fazer a parte esquerda da pétala. E termino no miolo. Vou fazer as duas pétalas seguintes e volto para fechar. Sempre olhando 1, 2, 3, 4 furos centrais. E ao lado desses 4 furos, temos que trabalhar 2 lateralmente aos 4. Bem no centro, os 2 centrais ao lado, direito e esquerdo. Então, vamos fazer a pétala número 3. Fazer e já volto. Terminando a quarta e última pétala. Estou fechando aqui já o último lado da pétala, que é o lado esquerdo. E como no começo eu comecei no miolo, eu termino a flor inteira no miolo. Vou pro avesso. Inclusive também o fio que a gente deixou para acabamento, o fio inicial, também vai pro avesso. E a gente vai girar o trabalho. E vamos fazer o acabamento. O acabamento simples. Isso porque eu estou aqui fazendo uma flor inteira. Então, vou fazer o acabamento aqui. Mas normalmente o acabamento você faz aonde você terminou. E não tem mistério. Esconda, dê um nozinho, esconda os fios aonde você está, por baixo da onde você já bordou. Aqui eu faço só um nozinho na direção que o fio está terminado. Vou dar mais um. Agora eu vou caminhar aqui em torno do miolo, por baixo dos fios que eu já bordei. Em torno do miolo. E distribuo. Esse aqui eu passo para cá. E esse aqui eu vou passar em direção contrária. Caminhei aqui, esse para cá e esse outro para cá. E agora é só cortar o excesso. O avesso fica assim. E o lado direito assim. Aí, numa posição melhor para bordar, você faz com carinho, junta a o centro da pétala para ficar bem bonitinha. Uma vez assimilado como se faz a flor inteira, agora a gente pode distribuir através das pétalas mais flores no seu tecido. Então, digamos que eu queira fazer mais uma flor aqui, ou fazer 2 pétalas à minha direita, aí termino aqui na parte de cima, faço umas 2 pétalas à minha direita e só depois eu venho fechando à esquerda. Então, esse final, o início de final de pétala aqui, olha, ele é o próximo miolo da próxima flor. Tá? Então, a gente redistribui a flor através das pétalas. Então, nós vamos fazer mais um exemplo dessa configuração aqui. Aqui o tecido não está crivado. Olha, por isso que é bom crivar. Olha.
Por isso que eu iniciei fazendo crivo, para evitar isso. Aqui a gente pode fazer assim e distribuir toda a flor assim. A gente pode fazer flores paralelas, né? Aqui tem um losango, não é um quadrado. Aqui temos assim. Aqui o tecido está crivado, isso aqui é o etamine. E no cânhamo grosso, o aspecto muda, mas o modo de fazer é o mesmo, tá? E aqui eu fiz 3 flores centrais e depois vim fazendo as pétalas laterais para fechar a minha moldura com a flor. Então vamos fazer ela em diagonal, subindo uma pétala, só para vocês verem como que faz. E aí vocês serão capazes de fazer todos os layouts de flores que vocês quiserem. Vamos fazer agora uma em diagonal aqui no canto esquerdo da minha moldura. E aí eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 1, esse que é o 2 vira 1 subindo, 1, 2. Então eu estou no 4º furo, no 2º furo subindo. Então tem 4 furos aqui, para eu entender que esse aqui será o meu miolo. Eu vou fazer primeiro a minha pétala subindo, depois eu vou fazer a minha direita em horizontal, fecho ela sem ser no miolo, para eu fazer a outra pétala em direção horizontal, subindo à direita. Então, esse aqui será o meu miolo. Introduzo a agulha e passo por baixo da minha diagonal, no furo à direita em diagonal. É tudo igual, só o que mudou é a posição da minha flor. Para eu conferir se eu estou trabalhando 4 furos, aqui é o miolo, 1, 2, 3, 4. Então tá certo. Vou fazer a minha pétala. Inclusive, ao invés da direita, como eu quero depois caminhar para a direita, então vamos começar à esquerda. Porque aí eu fecho na direita e caminho automaticamente para a minha direita para fazer a segunda pétala. É só uma questão de raciocinar a direção que você quer tomar antes de fazer a flor. Aqui é o miolo, em diagonal. Passo por cima e por baixo aqui. Às vezes a gente se perde porque são muitos furinhos. E a dica é, olha onde é o miolo e centraliza os 4 furos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E ao redor desses 4, você faz um lado da pétala e depois outro. Aqui são 4 passadas, porque eu comecei no miolo, quero terminar no miolinho. Duas, 3, subi uma, desci, 2, subi, desci, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, 4 vezes. Agora vou fazer aqui no meu miolo, em diagonal, meu lado direito, a parte direita da pétala.
Pronto, comecei e terminei no meu miolo. Agora eu vou fazer a minha pétala do meu lado direito. No miolo, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, então eu sei que aqui é aonde eu tenho que terminar a minha pétala. Então vamos fazer primeiro o lado esquerdo. Então vou passar por baixo, em diagonal, a partir do miolo, a minha direita, por cima e por baixo, e em diagonal por baixo, no meu furo número 4. Fecho a minha lateral esquerda. Agora eu vou fazer o centro da pétala. E aqui no centro eu tenho que subir e descer e passar 5 vezes. Porque eu não quero fechar no miolo, eu quero fechar aqui em cima. Então vamos lá. 1, 2, 3, ajeita para ficar tudo uma do lado da outra. 4, miolo para cima, subindo a 5ª passagem. Por cima, por baixo, por cima e por baixo. 5 vezes. Agora eu vou fazer a parte direita da pétala. Eu tô aqui em cima, vou passar por cima, por baixo e por cima no miolo, sair entrando no miolo, e vou retornar por baixo, por cima e por baixo. E aí eu fecho a pétala e ao invés de sair no miolo, eu saio aqui em cima. E aqui eu já começo a próxima pétala, que automaticamente vai ser por cima, porque eu estou no sentido contrário. Depois que eu fizer as quantidades de pétala, eu faço o acabamento pelo lado avesso da mesma forma, prendendo com nozinho e escondendo o restante dos fios nos fios já bordados. Então aqui eu tenho 2 pétalas em diagonal, com possibilidade de caminhar aqui à minha direita, tá? Depois eu posso fazer uma pétala aqui e 2 aqui. Ou, se eu tivesse mais espaço, né, fazer uma pétala no meio e 2 em diagonal. Aqui eu posso caminhar e fazer só a diagonal. Enfim, da maneira que a gente achar melhor. Tá bom? Eu só quis fazer essa aqui para vocês entenderem que eu posso terminar do lado contrário onde eu terminei e caminhar. Aqui eu posso fazer uma pétala aqui para cima. Isso aqui vai virar o novo miolo. Então eu posso fazer uma pétala subindo, uma pétala descendo se eu tivesse espaço, andando, seguindo em frente, e as possibilidades se multiplicam. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e vamos seguir em frente.